A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia, um bom domingo a todos. Estamos iniciando a nossa EBD e vamos orar, pedir a Deus que esteja nos abençoando. Já agradecemos a Deus por estarmos com vida, com saúde neste dia. A presença aqui do professor Fernando, nós agradecemos, a presença aqui do Mendes, eu também quero agradecer a Deus por estar aqui, estar com saúde, graças a Deus, Deus tem nos guardado, tem nos livrado. E agradecer também, meus irmãos, pela cirurgia da irmã Melry, que ontem aconteceu, depois de muito tempo, muita oração e perseverança da irmã Melry. Ontem ela, então, passou por essa cirurgia. Vamos orar para que a sua recuperação seja rápida e que logo ela possa estar na sua casa e que possa ter sido com sucesso essa cirurgia, a qual nós pedimos para o Senhor que estivesse usando os médicos, né? Porque a sabedoria ela vem da parte do nosso Deus, dando sabedoria aos médicos, para que pudessem realizar essa cirurgia com sucesso. Vamos agradecer a Deus então por mais essa vitória na vida da nossa irmã Melry. Oremos nesse momento, irmãos. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Deus, por mais esse dia de vida que o Senhor está nos concedendo. De estarmos aqui, Senhor, nesse tempo, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Pedimos que tudo que fomos fazer aqui, nossas palavras, os cânticos, que o Senhor possa receber, porque estamos fazendo de todo o nosso coração. Agradecemos, ó Deus, pela cirurgia que a irmã Mary passou ontem, passou por essa cirurgia. Obrigado, porque ontem já estava no quarto, se recuperando, parece-me que até conseguiu se alimentar ontem. E pedimos que a sua recuperação seja rápida, Senhor, que logo ela possa estar na sua casa, esteja livrando ela de qualquer infecção, livrando do vírus também, porque está lá no hospital, esteja guardando, livrando ela, se dando livramento, Senhor, e que logo nós possamos agradecer a Ti por mais essa vitória, por da cirurgia e também de logo ela estar na sua casa. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e proporcionado em nossas vidas. Pedimos pelo nosso mundo, Senhor, na forma geral, principalmente os servos do Senhor. Pedimos também àqueles que, diante de tudo que está acontecendo, estão se quebrantando a Ti. Que haja reconciliação, que haja realmente conversão de pessoas que ainda não conheceram e não reconheceram que o Senhor está no controle de todas as coisas, que possam, diante de toda essa situação, reconhecer que existe um Deus que está acima de tudo e de todos e que a nossa única esperança é Ele. Pedimos isso, Deus, agradecidos, confiados não na nossa própria justiça, mas na justiça que nos foi imputada em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos abrir então nossos cantores no hino de número 148, Hora Bendita. Então, peço-me, hoje o irmão Pedro não está presente e o Mendes vai nos ajudar, nos auxiliar, tocando o instrumento. Número 148, os irmãos na sua casa também abrem o seu cantor e vamos juntos entoarmos esse hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Hora Bendita. Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor, em doce cheiro ao meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor
a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que findar, com fé, amor constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. O tema da lição é Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. A parte 2. Teve a parte 1, domingo passado, que o professor Caio ministrou. E hoje a parte 2 desse mesmo tema estará com o Fernando para nos ministrar esse ensinamento. E o texto áureo é Mateus capítulo 6, verso 12 e 13. Mateus 6, 12 e 13. Vai nos dizer assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, daqui a alguns instantes, o Fernando ministrará esse estudo a nós. Cantaremos o hino de número 72, Amigos Sem Igual. 72. Amigo sem igual, amigo sem igual, o meu Jesus em meu lugar morreu pra me salvar. Amigo sem igual, amigo sem igual, seu grande amor não mudará e nunca falhará. Amigo sem igual, amigo sem igual, perto ele está e quer salvar quem nele confiar. Amigo sem igual, amigo sem igual, convida-nos com imenso amor em todo pecador. Amém. Amigo sem igual. Nesse momento, eu peço ao professor Fernando que venha até a frente, iremos orar e passar para ele a palavra nesse momento. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela vida do Fernando, pela dedicação, pelo esforço, por tudo aquilo que ele estudou, que o Senhor esteja controlando, que esteja dando sabedoria e também fazendo com que ele lembre, que o teu Espírito Santo, ele que nos ensina, ele que nos lembra daquilo que nós estudamos e nos preparamos. Pedimos que o Senhor, então, abençoe grandemente, que ele tenha essa simplicidade para passar esse ensinamento e que os irmãos que estão na sua casa possam compreender, absorver e colocar em prática, Senhor, nas suas vidas, porque é essa a vontade do Senhor, que nós vivamos essa palavra, esses ensinamentos. Em nome de Jesus que nós pedimos, amém, Senhor. A graça e a paz, amada igreja. Aqui, como o pastor disse, o Evangelho
é simples. É desde aquela pessoa indouta, né? Aquela que não teve estudo, como para aquela pessoa que tem um pós-doc ou qualquer título aí acadêmico, né? O Evangelho foi feito para todos, na simplicidade. E a mensagem é simples. Irmãos, hoje nós vamos seguir com o nosso estudo sobre a oração do Pai Nosso. Semana passada ministrado pelo Caio. Essa semana aqui seguimos na parte 2 desse estudo, muito rico, né? E eu quero convidar os irmãos a pensar e guardar 3 palavras, que todo o nosso estudo vai estar baseado em 3 palavras. Guardem essas 3 palavras, tá? Perdão, tentação e livramento. Perdão, tentação e livramento. 3 palavras. Todo o nosso decorrer do estudo vamos estar falando em cima do perdão, da tentação e do livramento. Convido os irmãos a deixar. Hoje nós vamos trabalhar a maioria dos textos vão estar concentrados em 2 livros, né? Esses livros é o livro de Mateus e o livro de Lucas. Vamos ter falando um pouco de Atos dos Apóstolos também, para contextualizar em algum momento. Mas vamos trabalhar esses 2 livros, tá? Convido a igreja a abrir em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler de 6 a 15, tá? Onde diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de los perdides. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, como falamos, vamos falar de perdão, tentação e livramento. Esse primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos é sobre perdão, tá? Na oração aqui do Pai Nosso, a oração modelo de Jesus, Jesus nos traz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aqui, irmãos, a gente traz uma aplicação muito prática para o nosso dia a dia. Pensando em tese aqui, vamos pensar em tese. Aqui na igreja, um irmão me critica, né? Pensando em tese, tá? Não é fato isso. Não ocorre isso. Contudo, vamos pensar em tese. O irmão, você é criticado por diversas vezes. E lá no fundo, você traz que não consegue perdoar e espera qualquer situação para se vingar desse irmão. Né? Sabe aquele negócio, irmãos? Ah, ele fez isso comigo.
Deixa acontecer. Aí quando você tem a primeira oportunidade, você lembra disso e quer executar o quê? A sua justiça. Né? E aqui Jesus falando, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então pensando em tese, né? O irmão me critica, ou qualquer pessoa me critica, enfim. Né? Aí eu espero a primeira fraqueza, a primeira oportunidade para dar uma de volta. E ainda pensa, pô, eu não sou... agora eu vou me vingar dele. Mas aí a gente pensa, irmãos, e a oração que a gente fez? Né, no sentido, se a gente parar para pensar aqui no ensinamento de Jesus na oração modelo, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Qual é o princípio que a gente está utilizando aí? É o princípio divino? Né? E pior, né? A vingança não é tão doce quanto parece, porque você chega, você executa a sua vingança, e aquilo não vai aplacar aquela ira que você tem. Né? Muitas pessoas hoje doentes por falta de perdão. Por viver nesse ciclo. Não perdoo e me vingo. Não perdoo e me vingo. Sendo que o perdão traz saúde para a própria pessoa que libera o perdão. É saúde para a pessoa. E aqui está o princípio bíblico, né? Que nós vamos tratar hoje, falando de perdão, né? Versículo 13, 6:13, 6:14. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Existe um princípio espiritual nisso, no perdão. Como que você pede perdão para Deus, e nós vamos falar muito lá na frente a respeito disso, no decorrer do estudo, né? Nós vamos trazer mais textos bíblicos. Como é que eu vou pedir perdão para Deus do que eu faço, se eu não perdoo o meu irmão? Tem princípio bíblico, princípio espiritual nisso. Tem algo que foi escrito, que foi determinado por Deus, e é princípio. Confesso para os irmãos que me assusta a hora que a pessoa fala que é cristão e fala que não perdoa. Que é vingativo. É preocupante isso. Mas nós vamos trazer alguns textos como a visão, na perspectiva bíblica, deixada por Deus, com os ensinamentos de Jesus, como proceder, como fazer. E o objetivo do nosso estudo, entrando especificamente na questão do perdão, é para que você não patine nisso, para que você deixe para trás as coisas que estão atrapalhando espiritualmente sua vida. Porque se perdoardes aos homens e suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se você não perdoar e quiser se vingar, você pode até se vingar, mas só que você não vai se sentir bem. Você não vai ter paz. Suas orações, como é dito, não subirá do teto. Crente precisa perdoar. E nós vamos trazer alguns textos para poder falar mais disso. Nós vamos falar mais disso. Tá? Então, lembrando, perdão, tentação e livramento são os três palavras que sintetizam o nosso estudo hoje. E eu estou falando de perdão. Tá? Seguindo com essa reflexão dessas três dimensões da oração do Pai Nosso, né? Isso daqui, eu vou falar um pouco agora. Vou falar agora um pouco sobre tentação, tá? Tentação, né? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todo cristão
tem que ter isso no coração e ora isso daí. Mas qual a sua parte nisto? Existe a sua parte. Você está andando com companhia errada? Você está sentando na roda dos escarnecedores? Você está abandonando a maldade e o ódio que está te levando para o caminho errado? Porque tem essa parte. Porque se você ora, e é uma questão de sabedoria, tá? Entrando em tentação, também outro tema que lá na frente eu vou falar mais e vou trazer alguns textos bíblicos sobre isso. É uma introdução sobre essas três palavras aqui que eu falei para vocês. Perdão, tentação e livramento. Eu oro a Deus e falo, Senhor, me livra do mal. Mas no final do dia eu vou sentar na roda dos escarnecedores, compartilhando coisas que não são apropriadas para um crente, não é lugar para acreditar. Eu falo, livra-me do mal. Mas estou cheio de maldade e ódio no meu coração e não reconheço isso diante de Deus. Eu oro, peço para Deus, livra-nos do mal. Mas permaneço no erro. Não tomo uma atitude clara e concisa ali, de realidade, colocar o pé no chão e falar, olha, eu vou mudar. Então, existem alguns pontos que livra-nos do mal, mas tem lugar que não é para o crente estar. Tem palavras que não é para ser proferida pelo crente. Então, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Mas eu tenho lugar que, por sabedoria, eu não posso estar. Aí depois que entrou no erro, corre para Deus e Deus prontamente vai perdoar. Ele vai perdoar. O crente verdadeiro, ele vai perdoar. Vai pedir perdão a Deus. Deus perdoa. Mas só que você precisa tirar a lição de que algumas situações você se coloca. Alguns erros você vai de encontro, né? E que você precisa ter sabedoria. Pedir para Deus sabedoria, uma vida cheia do Espírito Santo, para não entrar nessas situações que não devia. Tá? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas eu preciso me afastar de algumas coisas. Seguindo com o nosso estudo, tá? Irmãos, essa primeira parte foi só uma síntese das três dimensões que eu quero trabalhar, tá? E agora eu vou convidar os irmãos, voltando ainda no tema perdão, tá? A abrir lá em Lucas, capítulo 18. Lucas 18. De 9 a 14. Tema perdão, hein? Falando sobre perdão, irmãos. Tá? Não vamos perder. Lucas 18, capítulo 9. Até o versículo 14. Nós vamos falar da parábola do fariseu e do publicano. O publicano era o cobrador de impostos. E perante as pessoas era tido como uma pessoa ruim, uma pessoa não agradável, uma presença ruim, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Diz assim, 18, do 9 ao 14. E disse também esta parábola, uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira:
Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este que desceu, justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Ainda sobre perdão. Vamos abrir lá em Mateus 18, 23 e 35. Eu estou falando de perdão, tá, irmãos? E de autojustificação. Mateus capítulo 18, do 23 ao 35. É a parábola do credor incompassivo, tá? Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, seu senhor mandou para ele a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Então, irmãos, a gente traz aqui o conceito de que, lá na parábola do fariseu, do publicano, uma pessoa autoconfiante, né, se exaltando diante de Deus, falando sobre jejum. E aqui nessa parábola do credor incompassivo, nós vemos qual a atitude da pessoa. Ela sendo perdoada uma dívida, mas aquele que estava devendo para ele tratou de maneira diferente. Então, o que nós podemos trazer de reflexão sobre isso, irmãos? A autoexaltação não é conveniente ao povo de Deus, não é a atitude
bíblica, é necessário a gente ter se colocar diante de Deus da maneira correta. Como na parábola do fariseu e do publicano, o publicano saiu justificado. E aqui na parábola do credor incompassivo, a gente vê o conceito de que Deus nos perdoa de tantas coisas, isso agora trazendo uma aplicação para a nossa vida. Deus ele nos perdoa de tantos erros que cometemos e nós não perdoamos quem nos ofende. E aí o que eu convido os irmãos a fazer uma reflexão é que, puxa vida, se eu erro, e quando eu erro Deus me perdoa, por que eu não posso perdoar o irmão? Se sempre que eu entro na presença de Deus, existe o perdão, por que eu vou reter o perdão a meu irmão? Ou qualquer pessoa? É um princípio bíblico. Eu recebo o perdão de Deus, eu tenho que perdoar as pessoas. E perdão é atitude, não é esquecimento. Você vai lembrar. Mas é não ter mágoa no coração. Esquece a mágoa. Está ficando triste, tem muito crente triste, porque não perdoa. Crente rancoroso. Não pode, irmão. Quando você tiver essa mágoa no coração aí, não perdoar quem te ofendeu, você vai ser triste. E até para profissional aí que estuda o ser humano, profissionais da saúde, sabem o quanto o rancor e a falta de perdão traz doença para o corpo. É o princípio bíblico que está aqui, irmão, a decisão sua. Bem simples. O evangelho é simples. Aqui a gente leu 2 textos, um sobre autoexaltação e outro sobre princípio do perdão, que a gente recebe perdão de Deus. E vendo esse ensinamento, recebe perdão de Deus, a gente perdoa o próximo. E se não tem força para perdoar, pede para Deus força, confessa esse pecado diante de Deus, para que Ele te fortaleça e você consiga perdoar. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma pessoa que tinha tudo para ter raiva e que perdoou no último instante de vida. Estava morrendo lá e perdoou os irmãos, perdoou as pessoas que estavam apedrejando ela. Vamos abrir lá em Atos 54, até Atos capítulo 7. Capítulo 7, versículo 54, nós vamos ler até o 59. Aqui, irmão, só contextualizando, a gente vai falar de Estevão. Estava pregando a palavra de Deus e todo mundo ficando com raiva dele. Aí quando ele terminou de falar tudo que ele tinha para falar, que Deus colocou no coração dele, vê o que aconteceu aqui, vamos ler na palavra. E ouvindo isso, versículo 57, Atos capítulo 7, versículo 54, diz assim: E ouvindo ele isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Tá raiva. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus.
Mas eles gritavam com voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés do mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, veja só, irmãos, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. Aqui, Estevão já tinha perdoado todo mundo lá. Ele intercedeu. Ainda foi e intercedeu pelos que estavam apedrejando. Quer dizer, não tinha perdão, eu já tinha liberado perdão. E ainda intercedeu pelos que estavam ofendendo. Princípio bíblico, gente. Irmãos, o perdão é fundamental. Para quem confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, precisa perdoar. Eu preciso estar vigilante a isso. Para a hora que entrar a mágoa no meu coração. A hora que eu fiquei com raiva de alguém, naquele momento eu percebi isso daí, me dirigi a Deus e falar, Senhor, estou liberando perdão lá sobre a vida do fulano. Deus abençoe ele, ilumina a mente dele, para que ele possa mudar de atitude, não me trate mais assim. E se tiver a oportunidade de uma conversa franca com a pessoa, tenha uma conversa franca. Olha, eu fiquei ofendido por aquilo ali, eu perdoei, esqueci. Né? Ah, mas a pessoa não me perdoa. Eu fui lá falar com a pessoa, eu perdoei, mas a pessoa continua do mesmo jeito. Mas você fez sua parte. A partir daí, você liberou perdão, a pessoa continua com as atitudes que te ofendem, você põe o pé para trás, deixa a pessoa seguir na vida dela, ora, mas não tenha mais mágoa dessa pessoa. Então, perdão, princípio bíblico. Tá? Voltando lá em Mateus, que é a oração modelo. Por isso que é importante orar, irmãos, e estar cheio do Espírito Santo, porque a hora que você está cheio do Espírito Santo, ele te ilumina, e te dá força para você fazer as coisas certas. Para perdoar também, tem que estar cheio do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo ali. A pessoa cheia do Espírito Santo perdoa. Porque está dando vazão ao Espírito, não à carne. Voltando para Mateus. Capítulo 6. E perdoa, 6:12, tá? Esse é o nosso versículo-chave sobre perdão. E perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E perdoa, eu posso me dirigir a Deus, Senhor, perdoa os meus pecados, mas eu quero liberar perdão também sobre a vida de algumas pessoas que me ofenderam. É o princípio bíblico, irmão. Precisa perdoar. É uma atitude que você tem que dar um passo. E aqui, nesse estudo que estamos fazendo, é importante, com clareza e na simplicidade do Evangelho, saber disso. Que você precisa perdoar. Você recebe perdão de Deus e você deve perdoar. E você deve perdoar e receber perdão de Deus. É isso. Simples assim, na simplicidade do Evangelho. Perdoar aqueles que nos ofendem. E aí, meus, o que eu peço a Deus é que, se existe algum irmão que tenha mágoa no coração, que verdadeiramente possa confessar isso diante do Senhor, liberar perdão e ter uma vida
nova, uma vida melhor. Fazendo avançando mais um passo na vida cristã. Perdão. Tá? Seguindo com o estudo. Falamos de perdão. Agora eu quero falar com os irmãos sobre tentação. Tentação. Falamos de perdão, tá? Versículo 12, 6. Mateus 6,12, que diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E agora, qual que é o próximo ponto que eu vou trabalhar com os irmãos, que eu quero dividir com os irmãos, que eu quero trazer como estudo, né? E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 13. Vamos abrir lá em Mateus 26:41. Estamos falando de tentação agora, irmãos. Tentação, lembrando, tentação não é de Deus. Tentação é do diabo. E o diabo é astuto. Ele tentou Jesus, imagina eu. Imagina você. Imagina qualquer um de nós. Estamos falando de tentação agora. Falamos de perdão, agora nós vamos falar de tentação. Tá? 26:41 diz o quê? Bem conhecido esse versículo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, e aqui eu vou trazer alguns ensinamentos, alguns preceitos que são importantes na tentação. Tem tentação que não é para você enfrentar não, irmão. Quem disse que é para você entrar lá no meio do lugar lá do perigoso, lá à noite, você sabe que tem troca de tiro, você vai entrar lá para quê? O que você vai fazer lá? Tem tentação que não é, né? Tem situação que não é para você se colocar não. Lá no trabalho, lá você tem aquela, né, de repente tem uma mulher dando em cima de você lá, quem falou que é para você avançar e falar, não, eu vou orar junto com ela? Tem nada disso não, irmão. É para você se afastar. Se afasta, tem tentação que é para você se afastar. Não é para você lutar não. Precisa estar forte, precisa estar em oração, para identificar os momentos e ter sabedoria de momento que você precisa se afastar, para não entrar em tentação. O diabo está te tentando lá, você está com o seu carro a andar que nem uma pessoa irresponsável, acelerando lá com o carro no meio da rodovia. O diabo te tentando a isso daí, sendo que está indicando lá para você andar no limite de velocidade. Não é para você se colocar numa situação dessa. É para você vigiar e falar, não, é por isso que é importante o crente estar cheio do Espírito Santo, né? Que nesse momento a pessoa está cheia do Espírito Santo faz toda a diferença, porque ela identifica fácil isso. Por isso que a gente tem que estar em oração, tem que estar buscando a palavra de Deus. Aqui a palavra está falando, vigiai e orai. Tem que vigiar, irmão. Tem situação que você se coloca na tentação. Primeira coisa que é mais eficaz para você, no momento, para resistir às ações do diabo, é orar.
É orar. E por isso estamos estudando aqui. Se eu oro, se eu estou buscando a palavra, minha mente está cheia das coisas de Deus. Quando vem essas tentações, eu consigo identificar, mas se eu estiver na carne, esquece. Olha a importância do crente estar vigilante. E sendo muito sério, eu sou tentado, você é tentado, todos nós passamos por tentação. Todos nós. Não existe um ser humano que não foi tentado. E por isso a importância, na tentação, você estar preparado. Vamos pensar, traçando a analogia, você imagina um policial que não é preparado. Ele só fica no quartel, não é preparado. Não tem preparo nenhum, aí você joga ele na rua. O risco é grande, dele ser morto lá numa troca de tiro, ou não saber como agir. E tentação é importante, e não levando que tudo é o diabo, mas também a gente não pode esquecer que o diabo também ele está ao redor, como a própria palavra diz. A gente precisa lembrar que o diabo está ao redor, e ele está bramando como leão, querendo roubar, matar e destruir. Mas poder, o primeiro, se é que eu posso colocar como primeiro passo, né? Mas o que é muito importante é eu estar cheio do Espírito Santo para poder vencer as tentações. E aqui nós estamos, todo esse tema oração, é para que nesse momento a gente se fortaleça nesse aspecto. Mateus 26, 41 novamente. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quanto crente poderia ter... Quanto crente errou, e depois que faz uma reflexão de tudo que fez, né? Fala, puxa, se eu tivesse cheio do Espírito Santo, eu tinha agido diferente. Hoje eu tinha pensado diferente. Mas depois que, como diz aí o ditado popular, que o leite derramou, não tem mais jeito. Às vezes o cara é crente, mas ele é explosivo. É iracundo. Aí no momento, daqui a pouco, está brigando lá no trânsito, lá, depois que passa tudo, puxa vida, eu poderia ter agido diferente. Mas já foi, irmão. Então, no imperativo, é importante estar cheio do Espírito Santo para identificar e vencer essa tentação. E a gente sabe que vai ser tentado. E se você, irmão, chegou num ponto que foi tentado, caiu, lembre-se daquele primeiro ponto que nós tratamos, que é perdão, que Deus perdoa. Às vezes as consequências humanas ficam, né? Contudo, Deus te perdoa. E tem que pedir a Deus misericórdia depois. Mas é importante estar cheio do Espírito Santo. É imperativo no que a pessoa esteja cheia do Espírito Santo, porque aqui, como a gente vê, a carne é fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que a gente vai amortecer? A gente vai amortecer o Espírito ou amortecer a carne? Todos nós temos essas duas variáveis. Carne, Espírito. O Espírito está forte, eu vou pender para as coisas espirituais. Se a minha carne está forte, vou pender para as coisas da carne. E aí o risco do crente carnal é que em algum momento, você como crente carnal, a gente pode até buscar os textos bíblicos aqui, que isso é muito falado, que às vezes o crente é tão carnal, não vai dar fruto, Deus prefere recolher, falando, não vai dar mais fruto, não, é melhor ele estar perto de mim. E aí é triste, né? Escolha é sua, irmão. Ou ser um crente cheio do Espírito Santo, e precisa ter uma decisão clara na sua mente, o que você quer, ou deixar a carne te levar a ponto de você perder, às vezes, até a alegria da salvação. E perde, né?
Perde a alegria da salvação. Maneira eficaz de resistir às ações do diabo, vai orar, irmão. Ora, joelho no chão, lê a Bíblia. Desliga um pouco a televisão, vai ler um pouco a Bíblia. Desliga um pouco essa internet aí, vai ler a Bíblia um pouquinho. Vai fazer igual o povo antigo fazia, que parava e meditava na palavra. Na época que não tinha internet. Né? Acho que todo mundo aqui já viu, né? Quem é de berço cristão aí, viu lá o avô, ou o pai, ou a mãe, ou alguma referência espiritual lá com a sua Bíbliazinha aberta lá, parado, quieto, só absorvendo a palavra. Aí na hora que o diabo vinha, sempre aquela pessoa tinha uma palavra boa, uma palavra assertiva ali, correta, vindo da parte de Deus. Então é importante, irmão. Ou o que a gente está alimentando? Ou a carne, que vai ficar mais... Se você alimentar a carne, triste. Não vai chegar a lugar nenhum. Ou alimentar o espírito. E aí a hora que você está cheio do espírito, você tem o quê? Você tem o livramento da parte de Deus, porque você consegue identificar a tentação e aonde que você tem que se afastar. Aonde eu preciso me afastar? Ser cheio do Espírito Santo é muito claro, isso daí é muito nítido. Você fala, olha, o diabo está atuando aí. Deixa eu sair fora dessa situação. Eu estou encontrando com um amigo que está me ensinando a burlar, a parar de emitir nota fiscal lá no trabalho, lá, a dar um golpe, né, burlar o fisco. Está me ensinando, eu estou tendo contato aqui com a pessoa que está pedindo, eu sou profissional da saúde, está pedindo para mim vender recibo por causa da Receita Federal lá no final do ano, e ela tem uma restituição maior. Sai fora dessa pessoa, velho. Não entra nessa. Seja cheio do Espírito Santo, bate o olho, se afasta, fala, estou fora, estou longe disso, não quero isso para mim. Eu quero viver bem com Deus. Dinheiro tem hora que a gente tem hora que não tem. É assim a vida de todo mundo. Mas Deus, a presença de Deus, a presença de Deus é muito gratificante, é muito assim, inexplicável no sentido de boa, né? De ser tão boa a presença de Deus que não dá para a gente comparar com, às vezes, um pouco de dinheiro que você vai ganhar lá. Não vai te dar felicidade nenhuma. Então, cheio do Espírito Santo, oração, precisa orar, precisa estar orando, precisa estar buscando a palavra, para no momento da tentação poder vencer essas tentações e, como eu disse, em alguns momentos, não enfrentar a tentação, é fugir. Eu não coloquei no texto, mas eu vou trazer aqui. Esse daqui veio na mente agora, num rapaz que correu. José do Egito. Ele correu, ele não foi para cima, ele correu. Né? Deixa eu achar o texto bíblico aqui. Bem conhecido, né, irmãos? Passou uma novela lá na Record esses tempos atrás sobre José. Que a gente acompanhou também. Na sequência, vamos lá. Vou abrir lá em Gênesis. Capítulo 39. Deixa eu ver aqui, irmãos.
Bom, aqui é só contextualizando. É o 15, né? É isso mesmo. Aqui só contextualizando, a mulher de Potifar estava dando em cima do José, do Egito, né? E de toda essa situação que está dando em cima dele, ele novo, né? Vamos ver aqui o que diz lá no versículo 15. É do 12. Do 12 ao 15. Diz assim: E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: Deita comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela, e fugiu. E saiu para fora. Irmãos, José fugiu. Ele falou que ia parar para orar ali? Não. Falou, não, para aí. Fala para a mulher de Potifar, espera aí que eu vou orar com você aqui agora. E nós vamos... Não, ele fugiu. Que ele já viu a situação ruim. E aconteceu que vendo ela, que ela deixara o seu vestido em sua mão, e fugira para fora, chamou os homens à sua casa e falou-lhes, dizendo: Vende e trouxe-nos aqui, varão hebreu, para escarnecer de nós. E entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aqui entrou toda a mentira da mulher de Potifar, né? Mas ele fugiu. E quer dizer, isso é desde o Antigo Testamento. A gente parar para ver, tem situação que a gente tem que correr. Não é para a gente lutar, não, ir lá para cima, não. Tem que se afastar. Tem situação que precisa se afastar. Essa me ocorreu agora, irmãos, para mostrar, né, e contextualizar um pouco, e contextualizar com aquilo que estamos falando, de pecado, tentação e livramento. Livramento. Você está cheio do Espírito, identifica a situação, sai fora. Não era para resistir a essa tentação, era para fugir mesmo. Tem situações na vida que você tem que fugir da tentação. Como eu disse, maneiras mais eficazes, resistir à oração do diabo é orando. Irmãos, e para terminar aqui, finalizar esse estudo que falamos sobre perdão, tentação e livramento, né? Voltando lá para Mateus, capítulo 6. E agora, irmãos, meus sinceros votos é que haja uma reflexão verdadeira, eu oro a Deus que haja uma reflexão verdadeira pelos irmãos, quando lê esse texto, da profundidade que temos de sabedoria na oração do Pai Nosso. E sobre esse tema, perdão. Puxa vida. Mateus 6, do 6, capítulo 6. Opa, peraí. Mateus capítulo 6. O 12 e o 13. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então agora dessas três palavras que falamos, perdão, tentação e livramento, né? Qual é a reflexão que precisa ser feita? Por mim, a começar de mim e pelos irmãos, que todos façam essa reflexão. Existem pecados que eu preciso confessar a Deus? Existe perdão que eu preciso liberar? Eu estou vigilante às ciladas do maligno? Então, 3 reflexões. Tem pecado meu para confessar? Confessa a Deus. Tem pessoas para serem perdoadas por mim? Faça isso agora. Não deixa para depois. Libera hoje, agora.
E existem situações que eu não estou vigilante, se encha do Espírito. E seja vigilante. Tem situações que não é para você se colocar. Tem lugar que não é para você estar. Tem pessoas que não é para você estar falando coisas. Tem pessoas, e quando eu falar coisas, me preocupa quando a pessoa fala que é crente, e fala que seu ciclo de amizade são pessoas do mundo. Presta atenção, irmão, não é para você estar ali não. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não pode te orientar em nada não. Você tem que buscar a pessoa cheia do Espírito Santo, para ela poder te orientar. Então, seja vigilante, para poder resistir ao maligno. E aqui eu termino o meu estudo. Agradeço a todos os irmãos. Mais uma vez, 3 palavras. Perdão. Se tem perdão, se precisar pedir perdão para Deus, peça. Se tem alguém para perdoar, perdoa hoje. Tentação. Tem lugar que não é para você estar, irmão. Tem luta que não é para você, não é para você estar ali não. Tem roda que não é para você. E livramento, tem que estar cheio do Espírito Santo. Aí você enxerga todos os livramentos. Quero agradecer a todos os irmãos. Excelente domingo. Aproveitem bem. Ótima macarronada com frango. Tá frio. Aproveitem e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão Fernando, pelo ensinamento. Que Deus continue abençoando a sua vida, te dando cada vez mais sabedoria para transmitir o ensinamento da parte do nosso Deus. Nós vamos cantar mais um hino. Convido nosso irmão Mendes, por gentileza, a nos auxiliar aqui. Hino de número 79. Abre o seu cantor, no hino de número 79. Um bom amigo. Um bom amigo e fiel achei, Jesus meu Salvador. Contar aquilo que fez por mim, eu quero sim e com fervor. Graça real sem fim mostra Jesus por mim. Gozo me dá alegria, sem par que prazer, prazer. Do mal não deixa de defender, seguro bem estou. Com forte braço, com seu poder, ampara-me, contente vou. Graça real sem fim mostra Jesus por mim. Gozo me dá alegria, sem par que prazer, prazer. E quando necessitado sou, eu posso recorrer ao seu tesouro celestial e ricas bênçãos recolher. Graça real sem fim mostra Jesus por mim.
Gozo me dá alegria, sem par que prazer, prazer. Em Cristo todos encontrarão amigos sem igual, amigos que lhes concederá felicidade perenal, graça real sem fim, mostra Jesus por mim. Gozo me dá alegria, sem par que prazer, prazer. Amém. Obrigado, irmão Mendes. Vamos continuar meditando um pouco na palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, que é um dos textos que estava na nossa lição para nós lermos, né? 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do verso 1, 2 Coríntios 12, do verso 1 ao verso 10. 2 Coríntios 12, verso 1 ao 10. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Pai, ainda continuando com o ensinamento da Tua palavra, Senhor, porque nesse domingo de manhã nós separamos para estudar a Tua palavra. Pedimos também, ó Deus, quero pedir por mim agora nesse momento, que da mesma forma como o Senhor usou o Fernando na ministração, use a minha vida também, para continuarmos conhecendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O propósito do espinho, esse é o tema, o propósito do espinho. Falando das plantas, irmãos, eu fiz a pesquisa a respeito do espinho, para que existe espinho, tem uma finalidade, tudo que Deus fez tem um propósito, tem uma finalidade. Nas plantas, é principalmente para evitar a perda excessiva das águas. Então o espinho tem o primeiro propósito, um dos propósitos é para evitar a perda excessiva das águas e também para impedir ou dificultar herbivoria, animais que se alimentam de plantas ou de vegetais vivos. Por quê? O espinho, ele tem origem caulinar ou foliar, ou é nas folhas ou no caule. E isso vai evitar então que o animal venha comer
por causa dos espinhos, comer as plantas. Então, é uma defesa, tanto para conservação, que é a perda excessiva de águas, como também evitar a herbivoria. Então, o espinho tem um propósito, até nos vegetais. E qual foi o propósito do espinho do apóstolo Paulo? Na verdade, a palavra do Senhor não fala qual que era esse espinho, mas era algo que aborrecia bastante o apóstolo Paulo. E por que isso? Deus, conhecendo a estrutura dele, a fraqueza dele, pelas revelações que ele teve, e ele fala que ficou até pasmado, ficou assim, não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas foi arrebatado até o terceiro céu, que é o paraíso, e ouviu coisas ali que indizíveis, que ao homem não era lícito falar. E por causa dessa revelação, que a gente vai ver na Bíblia, que não teve outro homem que teve essa revelação, e Deus conhecendo o apóstolo Paulo, também foi lhe dado um espinho na carne. Por quê? Para ele não se gloriar, não deixar que aquilo fizesse com que ele ficasse muito elevado, o seu ego, por causa dessas revelações. Então a gente vai ver que até a questão espiritual, se nós não tomarmos cuidado, isso pode ser algo, de vez de ser bênção, pode se tornar uma maldição na vida do crente. Por quê? Por causa dessa glória, dessa vanglória. E nós sabemos que na Bíblia, que a glória ela só pertence a Deus. Nós temos que continuar humildes e simples. Humildes e simples. E por isso que o apóstolo Paulo, então Deus conhecendo o apóstolo Paulo, falou, se ele não tiver algo que venha fazer com que ele reconheça a sua fraqueza, ele vai se gloriar. E o apóstolo Paulo entendeu, depois ele entendeu isso, que a princípio não. A princípio não, ele veio com essa revelação, ele veio com a revelação e veio também com esse presente, esse espinho. E como nós vimos, tem um propósito, uma conservação do quê? Da humildade, uma conservação do quê? Da dependência de Deus. Nós estávamos conversando antes de começar a EBD, e o Fernando estava citando sobre isso, que essa situação que nós estamos passando de pandemia, nos faz a ficarmos mais dependentes de Deus, a orar mais, a buscar mais a Deus, porque nós estamos vendo a nossa fragilidade humana, quantas vidas ainda estão sendo ceifadas. E o Fernando lembrou que ele estudou com uns colegas, uns três ou quatro colegas que ele estava citando, que infelizmente as suas vidas foram ceifadas por causa da Covid-19, e outros que a gente tem visto aí. O Mendes também citou que um aluno perdeu, o aluno perdeu o pai e a sua irmã, quase na mesma semana, perto um do outro. Então, situações que nos deixam fragilizados, e nós vamos ver como que é a nossa vida aqui. É como a Bíblia fala, é como a erva, que nasce de manhã e à noite está secando e morre. É muito passageiro. Então, com isso, a dependência, qual foi um dos propósitos em Paulo, desse espinho? É realmente ele conhecer e depender totalmente de Deus, reconhecer que ele era humano, frágil, que aquela revelação foi dada a ele, mas não era para ele se gloriar, é para ter uma experiência mais profunda com Deus, e isso fortaleceu a sua fé. Depois ele entendeu isso, e ajudou cada vez mais ele caminhar confiante na graça e no poder de Deus. Então nós vamos aprender o espinho. Qual o propósito do espinho? Primeiro, consciência da debilidade humana. Consciência, o verso 9, ele vai falar sobre isso. Mas ele mesmo disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o Fernando nos trouxe essa lição. Por que Jesus falou, vigiai e orai? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ensinou seus discípulos sobre isso. E o espinho na carne vem para nos trazermos a consciência da debilidade humana, que nós dependemos de Deus. Porque às vezes a pessoa, quando está muito bem e tudo está bem, a tendência do ser humano é se afastar de Deus. Está tudo bem, ela está com saúde, está com dinheiro, como o Fernando falou aqui, está com dinheiro, está no momento bom, tem dinheiro no banco, está com a sua conta gorda, isso, e está tudo bem. A tendência é se esquecer de Deus. E aí o espinho vai fazer com que
a consciência da debilidade humana, da fraqueza humana. Somos fracos, irmãos, somos frágeis. Nós dependemos totalmente de Deus. Primeiro ponto é essa, consciência da debilidade humana. Segundo, qual que era a real necessidade? O apóstolo Paulo, se perguntássemos para ele naquele momento, Paulo, qual que é a sua necessidade? A minha necessidade é que esse espinho da carne saia de mim. E muitas vezes nós pedimos isso, pedimos algo que é bênção, só por nós não termos essa revelação ainda da parte de Deus, esse conhecimento. Às vezes nós estamos pedindo para que Deus tire o espinho, mas o espinho é conservação. O espinho impede muitas coisas que vêm acontecendo na nossa vida, que vêm nos afastar e até nos enfraquecer na fé. Conservação, e nós muitas vezes não entendemos isso. O apóstolo Paulo a princípio não entendeu, e a Bíblia fala que ele orou, 3 vezes orou, insistiu, perseverou, orando, pedindo a Deus, tira esse espinho na carne. Se nós perguntássemos antes dessa revelação da parte de Deus, ele ia falar, minha real necessidade, que é o que é? É que esse espinho da carne saia de mim. O versículo 8, voltamos lá, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Olha só, 3 vezes, tira de mim. E irmão e minha irmã, vamos fazer aqui uma aplicação. Você reconhece um espinho na sua carne? E você tem orado, será que esse espinho na sua carne Deus ainda não tirou, porque isso tem sido bênção na sua vida, tem conservado você? É para conservação, e você não tem entendido, tem orado, mas Deus não ouve a minha oração, Deus não está me ouvindo, Deus não escuta, será que Deus virou as costas para mim? Às vezes não, às vezes Deus está respondendo sim, mas você não está conseguindo entender, como o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Qual que é a real necessidade? Talvez você pode falar desse espinho, mas a real necessidade, o apóstolo Paulo entendeu depois, o que era? Olha, Paulo, a minha graça, essa é a real necessidade, e é isso que você precisa ter na sua vida. A minha graça, o meu poder, isso te basta. Demais coisas, acessórios. O principal é a minha graça. Mas às vezes a gente não entendemos, irmão. Quanto mais nós vamos orando, por isso que fala sobre a oração, muito bom esse estudo, irmãos. Quanto mais nós vamos orando, quanto mais nós vamos estando na presença de Deus, nós vamos entendendo o propósito de Deus na nossa vida, e o propósito das coisas. Nada acontece na vida do crente sem um propósito, irmão. Nada. Nossa vida está nas mãos de Deus. O que nós precisamos entender? Qual é o propósito disso na minha vida? E às vezes orar certo, às vezes nós estamos orando errado, por isso que não vem a resposta a qual nós gostaríamos de ouvir da parte de Deus, porque às vezes nós estamos orando errado, por não conhecer o plano e o propósito de Deus. 3 vezes orei. Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem buscado? Era um sofrimento para o apóstolo Paulo, era sim um sofrimento, falar que não. Deus era ruim? Não. Mas por quê? Deus tinha um propósito além daquele somente de tirar o espinho da carne dele. É de continuar usando ele com poder. E a gente vai ver como foi a vida do apóstolo Paulo espiritualmente falando. Uma vida cheia do poder de Deus. Uma vida cheia da graça de Deus. E aqui foi falado sobre um homem também, que o espinho da carne tem sido o quê? Não foi só um espinho, foi pedradas mesmo. Tijolos mesmo. Pedradas intensas, mas o homem estava cheio da graça de Deus, que aqueles espinhos, aquelas pedradas, não afetou a sua vida espiritual, não afetou o seu afeto, o seu amor para com os pecadores, a ponto de dizer, não impute sobre eles este pecado. Não impute, não leve em consideração, Deus. Estão cegos, não estão enxergando a tua graça, não estão enxergando a salvação, a qual eu preguei, ainda não se arrependeram, então não leve em conta, não considere esse pecado. Olha só, um homem cheio da graça e do poder de Deus, e é isso, irmãos, nós vamos ver na nossa vida, às vezes o espinho é um propósito de Deus para o quê? Para nos encher dessa graça e desse poder. Tem planos, tem propósito, esse espinho que está na sua carne não é à toa, não é à toa, tem um plano e tem um propósito. E é interessante que a Bíblia não deixa explícita que espinho que era esse. Não deixa, por quê? Porque cada um de nós vai identificar o seu espinho na carne.
e pode identificar como parte da bênção de Deus. Alguns oram do espinho da carne, o diabo colocou, né? O mensageiro de Satanás, o diabo colocou esse espinho. Não, com a revelação veio esse espinho na carne. Com a revelação veio o espinho, foi dado por Deus. Foi permitido por Deus. E o espinho, muitas vezes, ele é permitido por Deus. Qual que é a real necessidade? Nós temos que conhecer qual que é a real necessidade que nós temos. E orar segundo a vontade de Deus. Quando nós falamos, e aqui foi, acho que se não me engano foi o próprio Fernando que deu essa lição, que falamos quando nós oramos e falamos em nome de Jesus, não é se falar em nome de Jesus que algo vai acontecer. Quando nós falamos em nome de Jesus, é orar segundo a vontade dele. O que é? O falar em nome de Jesus? É orar segundo os planos e o propósito dele. Porque você pode falar em nome de Jesus, como o apóstolo Paulo aqui, ele podia usar o nome de Jesus, as 3 vezes usou o nome de Jesus. Mas falou que não. A minha graça te basta. É orar segundo os planos e o propósito de Deus, que tem a resposta positiva, que tem um sim da parte de Deus. Orar e reconhecermos qual que é a nossa real necessidade. Terceiro, visão da fraqueza humana e do poder de Cristo. É visão da fraqueza humana e do poder de Cristo. O verso de número 9 vai falar ainda mais. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Irmãos, quando nós pensamos que estamos fortes, é um perigo muito sério aí. Quando nós pensamos que estamos fortes. Por isso que nós sempre temos que olhar. E a questão do perdão é isso, irmãos. Quando nós olhamos uma fraqueza do outro, nós devemos de olhar o outro e ver em nós que poderia ser cada um de nós. Porque a fraqueza que o outro tem, porque a fraqueza humana nós poderíamos ter também. E se acaso nós não caímos no mesmo erro, é porque a graça e o poder de Deus está sendo aperfeiçoado na nossa vida. Por isso que nós vencemos o pecado. Mas a nossa natureza, ainda como foi falado, e acho que os irmãos gravaram, a nossa natureza humana está aqui ainda. E se eu deixar de vigiar e me orgulhar e começar a ver os outros, né, olhando por cima, eu sempre olhando por cima, e achar que sou melhor que o outro, é onde que está entrando a vaidade humana, é onde que a graça de Deus vai se afastando de nós, irmãos. Nós estamos propensos a cair, ou próximos a cairmos, porque estamos nos afastando da graça de Deus e confiando no nosso braço, na nossa força. Nós temos que sempre olhar para nós e sempre pedir misericórdia. Senhor, se hoje eu estou em pé, se eu não cair como o outro caiu, é porque a tua graça, o teu poder tem me sustentado. É reconhecer, ter essa visão da fraqueza humana. Tem que olhar para você, irmão, fazer sempre esse autoanálise. Toma cuidado. Aquele que está em pé, olhe para que não caia, é isso que a Bíblia nos ensina. Olha para que não caia. E não se alegre com a queda do outro. E não ache que é melhor do que o outro. Poderia ser eu ou poderia ser você. O apóstolo Paulo aprendeu isso. Ele se gloriava agora nas suas fraquezas. Por quê? Olha, quando eu reconheço, não é que ele se gloriava de ficar pecando. Fraqueza que não quer dizer que ele se gloriava de ficar pecando, errando. Não é isso. Porque o servo de Deus, o cristão, não tem prazer no pecado, mas ele olhava para as coisas assim, olhava para si e se via fraco. É a consciência da fraqueza. E aí quando ele tem essa consciência, ele vai então buscar sempre a graça e o poder de Deus. Na Bíblia espanhola, ele vai dizer que essa graça é o amor, a benignidade, a bondade de Deus, a graça de Deus, o amor, que é um amor que nós não merecíamos, irmãos. É um amor incondicional, e até mesmo essa graça e o poder, não porque nós merecemos, mas é a graça e o poder, porque é uma virtude que nós temos, que é incondicional, quando nós buscamos em oração a esse Deus. A oração é sempre oração, nessa comunhão, nessa intimidade com o Senhor, que nós vamos reconhecer, olha Deus,
esse espinho, eu pensei que era até para me matar, para acabar comigo, para, né, algo que viesse para me destruir. Hoje eu entendo que esse espinho é que me aproxima mais do Senhor. Esse espinho é para a preservação da minha vida espiritual. É para a preservação da vida espiritual. O espinho tem esse propósito, como nós vimos na vida do apóstolo Paulo. Por quê, irmãos? Por causa da nossa natureza humana. Nós somos vaidosos, irmãos. Nós somos vaidosos. A vaidade está em nós. Nós somos orgulhosos. Nós temos essa natureza nossa, é assim. Nós queremos estar por cima. Eu me recordo que quando logo que me converti, a gente tinha um time lá do Paraguaçu. Acho que o Mendes não era desse tempo. Fernando, não sei se o Fernando lembra, né, que nós jogávamos muito no Fontana, que chama ali, né, no Fontana. Nós tínhamos um time lá. E depois nós fizemos, então, vamos participar de um campeonato. Vamos participar de um campeonato. Vamos lá. Aí tinha o campeonato das igrejas batistas. Meus irmãos, nós começávamos então, antes de começar o jogo, dávamos as mãos, orávamos ali, que é aquela coisa espiritual, né? E depois que começava o jogo, meus irmãos, o pessoal se esquecia que era crente. Até palavrões saía. E pessoas querendo quebrar mesmo, rachar. E a gente fala, puxa vida, como que é a nossa natureza? Acabamos de orar, e ali, né? E a gente fiquei um pouco escandalizado, mas depois eu entendi que é a fraqueza humana. Porque nossa natureza é assim, a gente não quer perder nada, a gente quer sair por cima. E nessa daí entra a vaidade humana, entra mesmo a carne, e aí a gente vai ver o apóstolo Paulo olhando para isso, e nós podemos observar em cada um de nós essa vaidade, esse orgulho, a qual nós temos que colocar diante do Senhor. Senhor, só a sua graça e o seu poder. E se você conseguiu vencer, meu irmão, se eu estou conseguindo vencer, meus irmãos também aí na sua casa, não se orgulhe por causa disso, e não se ache que é melhor do que o outro. É a graça e o poder de Deus na sua vida, porque se não for isso, com certeza você faz coisa até pior do que o outro está fazendo, porque nós temos esse potencial, podemos dizer assim, para o pecado. Nós temos o potencial para o pecado. Todos nós temos esse potencial, e somente a graça e a misericórdia de Deus. Então, a visão da fraqueza humana e do poder de Cristo, que Cristo seja sempre exaltado na nossa vida, cada dia que você vencer, porque é uma luta constante. Nós saímos desse mundo do jeito que está, nós temos muitas tentações, muito bom o estudo de hoje, muitas tentações, irmãos, porque Jesus falou, olha, vigie e ore, porque tem gente que ora e não vigia, não está vigiando, e entra com companhias, programas, filmes, coisas que vão atiçando e alimentando a nossa carne, conversas, pessoas que vão pedir conselho, como o Fernando falou, conselho para as pessoas que não têm conhecimento da palavra, não tem o temor de Deus, vai pedir conselho para essas pessoas. Qual o conselho que essa pessoa pode dar para nós? Não estou falando para você desfazer das pessoas, mas como ele falou, foge disso, é fugir. Homens também com tentações, olha, homens que querem ser fortes, muitas vezes acaba caindo em adultério, acaba caindo em fornicação, em pecado da carne, por quê? Porque não foge, quer resistir, quer ficar resistindo, tem que fazer que nem José mesmo, porque alguns falam, eu sou crente, mas eu sou homem. Não, o homem não é para ficar mostrando que é homem, fazendo esse tipo de coisa não, tem que ser muito mais homem para vencer e fugir como José fugiu. Tem que ser muito mais para vencer esse desejo da carne. Ele era jovem, e por sinal, acho que a mulher de Potifar era bonita, e ele jovenzinho, mas falou, o quê? Como é que eu vou fazer isso? Ele deixou tudo nas minhas mãos, tudo, menos você pertence a ele, e como pecaria, olha só, contra Deus e contra também o meu Senhor, respeitou até, e caiu fora. Ela conseguiu pegar um pedaço da roupa dele e saiu até, deixa a roupa para lá, não foi nem bem atrás da roupa, saiu correndo. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Quando a gente vê que a carne está despertando para algo, a gente já temos que virar as costas para aquilo e sair fora, e fugir. Porque nós somos fracos, é isso que nós temos que reconhecer. Não adianta que você querer dar uma de forte, nós somos fracos. Temos que virar as costas para aquilo e fugir. Às vezes temos que desligar, mudar de canal. Às vezes nós temos que se afastar de certo tipo de pessoas, porque está nos induzindo ao mal e está atiçando a nossa carne. É vigiar, isso é vigilância. Sair, se afastar,
assistir programas que verdadeiramente venham a ser produtivo, conhecimento. Não estou dizendo que você tem que só assistir porque hoje até pregações, muitas vezes na mídia e tudo mais, a gente não vê uma pregação que seja bíblica. Eu estou dizendo que você ouvir coisas, mas coisas que venham a edificar, mesmo que seja secular, mas que edifique a sua vida, algo que venha acrescentar, mas não que venha atiçar a sua carne para o pecado. Visão da fraqueza humana e do poder de Cristo. Agora, depois que o apóstolo Paulo entendeu tudo isso, o plano, até mesmo desse espinho, que era a preservação da sua vida espiritual, e para que o poder de Cristo se aperfeiçoasse na sua vida, ele reconhecendo a sua fraqueza, da oração de petição, ficou e passou para a oração de gratidão. O espinho continuou, Deus não tirou. Mas aí agora, aquele que era motivo de petição, se tornou motivo de gratidão a Deus, versículo número 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Olha aí, começou a agradecer, já não pedia mais, eu falei, agora eu agradeço, pelos insultos, pelas perseguições, agora eu agradeço pelas dificuldades, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, aí sou forte. Às vezes, esse eu me alegro aqui, está no ilativo superlativo, muito alegremente estou, não era da boca para fora, não era só falando, não, era muito alegremente estou, ilativo superlativo no português. Era uma alegria intensa das fraquezas, das perseguições por causa de Cristo, das fraquezas, por causa da revelação que ele teve. Por quê? Porque ele sabia que o poder de Deus estava sendo aperfeiçoado, o poder de Cristo aperfeiçoado na sua vida. Às vezes tem crente que estranha, quando ele está crescendo espiritualmente, quanto mais ele está orando, ele estranha, puxa vida, eu estou orando, e está acontecendo o quê? Eu estou sofrendo insultos. Por que as pessoas... Eu não fiz nada para a pessoa. Por que ela tem me insultado? Sabe por quê? Por causa de Cristo. A pessoa que não tem Cristo, e quando você vive uma vida intensa mostrando Cristo, isso é motivo de que a pessoa se sinta mal e vão te perseguir, vão te insultar sim. Porque isso incomoda. Você viver uma vida casta, você viver uma vida honesta, incomoda. Você não ser como os outros, todo mundo faz, como nós ouvimos aqui, olha, mas todo mundo está fazendo, por que você não vai fazer? Isso aí vai trazer benefício. Você fala, não, eu vou fazer a coisa certa, e o outro está fazendo errado, isso vai causar, então, um repulso à sua pessoa. E vai te insultar, vai te perseguir, vão falar mal de você. Mas olha, se você está vivendo uma vida cheia da graça e do poder de Deus, ao invés de você ficar triste, até pedir oração para essa pessoa, você vai fazer o quê? Você vai agradecer a Deus. Tem pessoas que pedem oração, Senhor, que aquele vizinho, que ele mude de lugar. E às vezes aquele vizinho é uma bênção para exercitar isso na sua vida. E você pede para o vizinho mudar dali. Às vezes você pede para a pessoa sair do trabalho. Mas aquela pessoa que está no trabalho, que é um espinho, é para te abençoar, é para exercitar essa graça e esse poder na sua vida. Mas você ora para que Deus tire aquela pessoa até do trabalho, ou afaste aquela pessoa de você, e Deus fala, não, esse é um espinho. Mas esse espinho é bênção na sua vida, é para que a minha graça e meu poder seja aperfeiçoado. Qual que é o seu espinho, irmãos? Aqui nós vamos ver que um dos espinhos era espiritual, que nós não sabemos o que é. Só com as revelações que o apóstolo Paulo teve, veio também esse espinho para que ele não se gloriasse. E cada vez que eu e você, meu irmão, não tenha medo disso. Eu quero dizer isso, mas não tenha medo. Pastor, então eu não vou buscar muito a Deus, não vou orar tanto, porque eu sei que quanto mais eu oro, mais Deus vai mostrando a sua graça, o seu poder sobre a minha vida, vai revelando coisa, mas eu sou propenso também como o apóstolo Paulo a me orgulhar, e eu sei que vai vir um espinho na minha carne, então é melhor não crescer espiritualmente. Não faça isso não, procure.
Mesmo com o espinho, Deus vai te dar graça para você suportar, e você vai entender depois que esse espinho é bênção na sua vida. Mas também há espinhos que todos nós, se não passamos, iremos passar, que é essas fraquezas. Regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Nesse momento pode acreditar, irmãos. Eu passei esse tempo aí, permita-me dar um exemplo da minha vida, né, rápido, com o meu irmão, e teve situações que hoje eu fico pensando que eu passei com o meu irmão, que eu falo, só foi a graça, a misericórdia e o poder de Deus. Eu não passaria, não tinha como passar essas situações se não fosse a graça e o poder de Deus na minha vida. Não tinha como Deus sustentar meu casamento se não fosse a graça e o poder na minha vida. Porque a gravidez da Isabel com a minha esposa, ela passou praticamente a gravidez sozinha lá no apartamento e eu aqui com meu irmão. Mas a graça e o poder de Deus, o amor de Deus no coração da minha esposa, no meu coração, foi muito grande para cuidar do meu irmão, porque se não fosse isso, com certeza nós não faríamos nada. Ainda que não foi perfeito o cuidado que tive com o meu irmão, mas eu vi que Deus nos deu força, nos deu graça, para ficar todo esse tempo até a partida dele para com Cristo. Nesses momentos de fraqueza, mesmo de dificuldades, como o apóstolo Paulo fala, a gente vai ver Deus pertinho de nós, e se torna um momento de gratidão, né, a Deus. Aquilo que era de petição se torna gratidão. Por quê? Porque a gente vê se aperfeiçoando na nossa vida o poder de Cristo. Concluindo, agora você entende o propósito do espinho? Cada um tem um espinho, irmãos. E é preservação, tanto nas plantas, para que não se perda excessivamente a água, não se perda, e também para que os herbívoros, evitar a herbivoria, os animais que comem vegetais vivos, venham se alimentar dessa planta. Olha só, conservação, e esse espinho é para conservação da nossa vida espiritual, para que você não se enfraqueça na sua fé, para que você cresça cada vez mais e fique na dependência de Deus. Então é necessário na vida do crente um espinho. É necessário. E não pode orar, pode jejuar, e que Deus vai dizer para você: a minha graça é o que você necessita mais. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E cada um tem a sua fraqueza, e você vai identificar a sua. Eu tenho a minha, você tem a sua. Toma muito cuidado, fique na presença de Deus. O apóstolo Paulo não saiu da presença de Deus, teve a resposta, e depois pôde se gloriar nas suas fraquezas. Se tem uma coisa que nós podemos nos gloriar, irmãos, que não é pecado, é nas nossas fraquezas. Por quê? Porque quando eu estou fraco, eu fico mais na presença de Deus, mais eu oro, e aí sim o poder de Deus é aperfeiçoado na minha vida, e o nome dele é engrandecido e glorificado. Então, essa glória você pode ter no quê? Na sua fraqueza, na minha fraqueza, porque é aí onde se manifesta o poder de Deus. Há um ditado que não é bíblico, mas é real. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E a dor é isso. A dor é um momento que deixa a pessoa ali fragilizada, totalmente dependente. E é aí que vai até o Senhor. Então, pai e mãe, às vezes Deus está trabalhando na vida do filho. E você tem que orar segundo a vontade de Deus. Deixa Deus trabalhar. Aquele espinho na vida do filho, muitas vezes é para deixar ele, né, a bola dele murchar um pouquinho. E ver que ele não é todo poderoso, não é onipotente. E precisa de Deus. Então as suas orações, muitas vezes tem que ser oração segundo a vontade de Deus. Às vezes aquele espinho que está passando na vida dele ou dela é uma bênção. Para ele se aproximar mais de Deus. Na sua vida e na minha vida também. Que Deus nos abençoe, irmãos. E a oração que nós estamos aprendendo é orar segundo a vontade de Deus. E orar segundo a vontade de Deus, às vezes, é circunstâncias que parecem-nos que é algo para nós pedirmos a Deus, mas é algo para nós agradecermos ao Senhor. Porque Deus está sendo cada vez mais aperfeiçoando o poder dEle
nas nossas vidas. Vamos orar, vamos agradecer a nosso Deus por essa palavra, por esses ensinamentos que nós recebemos nessa manhã, e que possamos sempre ter isso na nossa consciência, irmãos. Nada acontece na vida do crente, nada, se não for segundo a permissão de Deus e o propósito de Deus. E nada Ele vai permitir para nos afastarmos dEle, pelo contrário, para chegarmos mais próximos de Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Deus, por todos os ensinamentos que nós tivemos nessa manhã. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando conosco e no momento que precisarmos dessa palavra, o Senhor possa fazer com que nós lembremos dela, Senhor. Porque a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra ela é eficaz. A Tua palavra ela é penetrante, Senhor. Então ela não volta para o Senhor vazia. Ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Mais uma vez te agradeço por esse domingo, abençoa cada um dos irmãos, que eles tenham um bom almoço e que possam estar em famílias e confiando no Senhor, ó Deus, que mesmo com esse vírus, ó Pai, mesmo com essa situação que nós estamos passando, muita mortandade, mas o Senhor não perdeu o controle das coisas. E se ainda esse vírus está atuando, é porque o Senhor está permitindo, e quem sabe ensinando-nos muitas coisas. E nós temos que estar com nossos ouvidos abertos, e nossos olhos também, Senhor, atentos ao trabalhar do Senhor na vida da humanidade, e na nossa vida também. Senhor, que nós possamos estar cada vez mais firmes em Ti, Deus, e que o espinho que nós temos na nossa carne, hoje nós entendemos que aqueles que nós oramos, e ainda permanecem, nós entendemos que é o trabalhar no Senhor na nossa vida, porque o que nós necessitamos mesmo, é da graça do Senhor, da Tua misericórdia, do Teu poder sobre a nossa vida. As demais coisas são acessórias. E Pai, aqueles que estão afastados, aqueles que viraram as costas para o Senhor, mas que eles possam voltar, Senhor, que possam estar atentos aos acontecimentos e também à Tua palavra que está se cumprindo a cada dia e voltar-se ao Senhor. E aqueles que ainda não Te conhecem, Deus, que também com as mensagens, nós estamos aproveitando a tecnologia, isso tem chegado em muitos lares, ó Deus, aqueles que ainda não Te conhecem, possam se render aos Seus pés, ó Pai, reconhecer que é um Deus, reconhecer que é um Deus que enviou o Seu Filho Jesus, para morrer pelos nossos pecados, para salvar a humanidade. Jesus Cristo, Ele é a única esperança para esse mundo perdido. Mais uma vez te agradeço pela finalidade, que o Senhor nada faz sem finalidade, dos espinhos, tanto nas plantações, como o espinho também que nós aprendemos na Tua palavra, que é o espinho na nossa carne, para nos abençoar. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.